tudo aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida, tudo aquilo que o Senhor tem trazido para mim, eu tenho correspondido, sabe? Às vezes, o Senhor coloca coisas na nossa vida que a gente fala assim, gente, eu não sou capaz de fazer, não dá para mim, é muito. Mas Deus conhece, Deus sabe o que nós somos capazes, sabe? Deus sabe para que nós somos feitos, qual o nosso propósito, qual o objetivo da nossa vida. Deus sabe mais do que nós. Então hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Na minha meditação ontem à noite e hoje de manhã, eu estou meditando no livro de Atos e Deus me trouxe assim muitos entendimentos sobre essa palavra, sabe? Então para um pouquinho o que você está fazendo e peça ao Senhor, Senhor, fale comigo. Fale naquela necessidade, fale palavras claras que eu possa entender, porque muitas das vezes a gente não consegue entender qual é a vontade de Deus, né? Quando a conexão com o Senhor está meio longe, a gente às vezes não consegue entender o que Deus tem para falar conosco, mas hoje o Senhor vai falar aos nossos corações. Em nome de Jesus eu creio, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado pela tua presença, Pai. Muito obrigado pelo teu chamado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se comunica conosco, Pai. Muito obrigado porque o Senhor deixou um canal de comunicação que é Jesus Cristo, Pai. E todos aqueles que creem em Jesus e entregam sua vida a Jesus, eles podem falar abertamente com Deus e Deus responde, porque não há oração sem resposta. A vontade do Senhor é que você venha falar com Ele todos os dias. E em nome de Jesus, nessa tarde, Pai, vem falar aos nossos corações, vem trazer para nós, Pai, tudo aquilo que nós precisamos para continuar, para ser forte, para vencer, para romper as barreiras, as batalhas. Em nome de Jesus, eu sei, Pai, que nós temos passado batalhas. Eu sei que os dias não têm sido fáceis, Pai, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Eu creio, Pai, que o Senhor tem muito mais para nos entregar. Eu creio que o Senhor tem muito mais para nos dar, Pai. Então, em nome de Jesus, eu declaro que nessa tarde a Tua presença está chegando aos Teus filhos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que essas pessoas vão receber o Espírito Santo e a revelação da Tua palavra no dia de hoje. Em nome de Jesus, assim eu oro, assim eu agradeço. No nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tô numa parte do livro de Atos que está relatando aqui que Jesus já havia voltado ao céu. Jesus já tinha vindo à terra, já tinha sido morto e crucificado. E Jesus volta aos céus, mas ele deixa a incumbência aos seus discípulos de continuar levando a palavra do Senhor. Porque a palavra é que liberta, a palavra é que salva. O conhecimento da palavra é que te torna obediente. O conhecimento da palavra é que te torna um discípulo de Jesus. Então, amados, aqui, os apóstolos, né, os discípulos do Senhor, eles estavam sofrendo oposição. Né? Os escribas e fariseus perseguiam os homens de Deus naquela época e hoje nós somos perseguidos também, talvez não por escribas e fariseus, mas somos perseguidos pela humanidade que não crê no nome de Jesus. E o que eles precisam para quê? Para crer, ouvir a palavra. Sabe, quando a gente não tem quem pregue para nós, quando a gente não tem quem fale para nós, e essas pessoas estão distantes de Deus, elas não congregam em lugar nenhum, não tem como elas acreditarem mesmo em Jesus sem conhecer a palavra. É a palavra que nos liberta. Então, naquela época, os apóstolos, eles estavam sendo perseguidos pelos escribas e fariseus, porque os escribas e fariseus, eles tinham medo de que esses homens que estavam tão inspirados por Deus, esses homens que tinham poder vindos do céu, porque Jesus disse que ele subiria aos céus, mas que nós faríamos maravilhas assim como ele fez. Então, aqui no Atos capítulo 5, a partir do verso 17, fala sobre a perseguição dos apóstolos de Jesus. Apóstolos estavam lá fazendo a vontade do Pai, de Deus, que era o quê? Pregar o evangelho. Amados, ninguém pode obrigar você a servir a um Deus que você não quer.
Eu não posso te obrigar a fazer a minha vontade, você precisa desejar conhecer Jesus. Se você não conhece, você precisa ir de encontro a Jesus. E naquela época, esses homens, eles tinham vendas nos olhos. Né? Os escribas e fariseus, eles tinham uma religião imposta pela sociedade e eles serviam aquilo cegamente. Então, quando veio homens que começaram a curar, a libertar, a trazer unção em sua caminhada, eles começam a ficar preocupados. Eles começam a ter medo de perder o espaço que eles tinham na sociedade, porque eles eram queridinhos da sociedade, eles estavam na alta sociedade. Então, amados, às vezes acontece isso conosco. Às vezes a gente começa a pregar a palavra, as pessoas começam a ver que nós somos diferentes, temos atitudes diferentes. As pessoas começam a ver que o mundo não tem nos corrompido. As pessoas começam a entender que nós somos separados. Poxa, essa pessoa é diferente, o que está acontecendo? Então as pessoas começam a se incomodar com essa diferença. Sabe por quê, amados? Nós somos felizes. O povo que é liberto é feliz. O povo que é liberto carrega a felicidade que vem do Senhor. Por quê? Porque o Senhor começa a modificar cada área da sua vida. O Senhor começa a moldar o seu caráter. E você vive em equilíbrio, em paz. E as pessoas não entendem o que é paz hoje. No mundo em que nós estamos vivendo, as pessoas não sabem o que é ter paz. As pessoas vivem cheias de preocupação, cheias de obrigação. Tudo que a gente faz é por obrigação. Nosso trabalho, a gente trabalha por obrigação porque a gente precisa se sustentar. Sabe, a gente acorda todos os dias de manhã cedo porque é obrigação. Nós precisamos cuidar da casa e direcionar filho para a escola, marido para o trabalho. Nós que trabalhamos fora precisamos trabalhar. Então, amados, as pessoas não entendem o que é ter paz, o que é ter felicidade. Felicidade não felicidade momentânea, mas felicidade constante. Porque nós, o povo de Deus, somos pessoas felizes, que têm tribulações às vezes. Temos sim, temos dificuldade, às vezes falta dinheiro, às vezes falta uma amizade para estar do seu lado, te apoiando. Às vezes você está sem trabalho, às vezes seu armário não está cheio de alimentos. Você só tem o essencial. Mas nós somos felizes. Nós temos a paz que vem do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Então aqueles homens começaram a se incomodar, porque Pedro e João estavam pregando o evangelho, anunciando a palavra do Senhor para quem quisesse ouvir. Não, ninguém é obrigado. E eles se incomodaram tanto que eles mandaram prender Pedro e João. Pedro e João foram presos em cativeiro. Só que o Senhor envia um anjo para libertá-los. Porque a palavra vai continuar sendo pregada e a vontade de Deus é que ela continue. Então, eles foram presos por homens, mas anjos do Senhor invadiram aquela prisão e libertam Pedro e João. Amados, é lindo demais essa história. É lindo demais o quanto Deus pode fazer. Não importa onde você esteja, não importa qual o ambiente que você está. Eles estavam na prisão, na cadeia. Tem lugar pior do que esse, gente? Sabe? E não importa. O que acontece é que Deus sempre tem jeito para todas as coisas. Às vezes você está vivendo preso dentro da sua própria casa. Às vezes você está depressivo e não consegue sair de casa. Não consegue se libertar das amarras que o mundo tem colocado sobre você. Mas Deus pode. Deus tem a solução. E aqueles homens, eles foram libertos por anjos. No dia seguinte, eles começaram a pregar novamente o evangelho e ser obedientes a Deus. E o que acontece? As pessoas veem eles soltos e vão até os líderes da sociedade que haviam prendido eles. E eles falam o seguinte: olha, aqueles dois homens que estavam tumultuando na cidade, que estavam pregando a palavra desse Deus, estão soltos e pregando novamente. E eles vão até Pedro e João e eles questionam: o que você está fazendo aí, que você está pregando a palavra, sendo que eu já te prendi, eu já te proibi de falar a palavra do Senhor. E sabe qual a resposta deles? Eu vou ler para vocês. Atos 5, versículo 29.
Pedro e os seus apóstolos respondem: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade. Amados, a obediência deles fazia com que eles caminhassem em espírito e em verdade. Fazia com que eles caminhassem certos do que eles precisavam fazer. Eles não temiam a voz humana. Eles não temiam a voz da direção daquele país que tentava proibir eles de fazer o que eles precisavam fazer. Então aqui nós podemos aprender que quando nós obedecemos acima de todas as coisas a voz do Senhor, o Senhor nos honra, porque era para eles terem ficado presos lá naquela cadeia. Eles não tentaram sair, foi Deus que tirou eles de lá. Então, amados, nessa tarde eu venho falar com vocês, assim como Pedro e João eram apóstolos de Jesus, eram discípulos de Jesus, hoje eu e você é quem somos discípulos do Senhor. E eu venho te falar o seguinte: não tema, sabe? Não tema ser oprimido, não tema ser criticado, sabe? Porque naquela época Jesus tinha acabado de passar na terra. Jesus tinha acabado, amado, de deixar o legado dele, que eram os apóstolos. E naquela época eles já sofriam oposições. Então, independente de quem está te perseguindo, amados, às vezes nós somos perseguidos dentro da nossa própria casa. Não se deixe abater. Saiba que existe um Deus que cuida, te protege e que não irá permitir que essa luta permaneça para sempre. Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta, que o nosso dia mal vai passar. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, amados, que sim, você vai chorar em certos momentos. Em certos momentos você vai estar abatido. Em certos momentos você vai estar cansado. Em certos momentos você vai pensar em desistir, amados. Mas o nosso espírito estando em Deus, todas as coisas serão resolvidas, esclarecidas. Todas as coisas serão reveladas quando você andar com o Espírito do Senhor em você. Então eu te convido nessa tarde. Fecha seus olhos. Vamos falar com Deus, Senhor. Oh Deus amado, te agradeço, Pai, pela tua palavra. Senhor, os exemplos desses homens do passado nos mostra, Pai, que a nossa luta não é em vão, que a nossa caminhada não é em vão, que tudo que nós temos feito não é em vão, Pai. Oh Senhor, não deixe que o nosso coração fique esfrie, Pai. Não deixe que o nosso coração fique amargurado, Pai. Oh Senhor, mas renova nossas forças, Pai. Traz paz para o nosso coração. E Senhor, revele a Tua palavra cada vez mais, para que nós não possamos ser enganados, Pai. Tem tanta gente vivendo enganada, Pai. Mas a Tua palavra é clara. A Sua palavra é luz, Pai, para nós. A Sua palavra é que clareia a nossa visão, Pai. Que a Sua vontade, Deus, esteja sobre todas as coisas, sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua vontade, Pai, seja maior, que a Tua vontade prevaleça, Pai, sobre a vida daqueles que estão aqui hoje buscando a Tua face, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que cada um dos que estão aqui, Pai, receberão essa palavra no seu coração e não se sentirão mais sozinhos e desamparados, mas sim saberão que há um Deus que guarda. Há um Deus que guarda os seus caminhos, Pai, em nome de Jesus. Amados, então nós refletimos hoje em Atos 5, verso 29, que fala sobre obedecer primeiramente a Deus. Quando nós obedecemos primeiramente a Deus, o Senhor nos honra. Em nome de Jesus, que você possa ser abençoado por essa palavra. Beijo no seu coração.